Segundo Reis 21, de 1 a 9. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Hefzibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os altares, os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Azerá, como o que Acabe havia feito, rei de Israel. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou seu filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Também pegou a imagem de escultura da deusa Azerá que ele tinha feito e a colocou no templo a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei com que os pés de Israel andem errantes, longe da terra que dei aos seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer segundo tudo o que eles tenham mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. Manassés, de tal modo, os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Amém. Vamos orar. Se você puder, feche os teus olhos. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar nesta noite. Eu sei que o Senhor nos trouxe aqui, eu sei que existe uma palavra do teu coração para os nossos corações nesta noite, Deus. Mais uma vez nós oramos e pedimos: fala conosco, nós precisamos tanto ouvirmos a tua voz, Pai. Haja com liberdade neste lugar, que não seja palavras de homem, Deus, que não seja o Guilherme, mas que seja o Senhor através da minha vida, trazendo uma palavra para os nossos corações, Deus. Nós abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos nessa noite, abrimos os nossos corações para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Ezequias foi um grande homem de Deus. Ele foi rei também em Israel. E no tempo que ele assume o trono, na verdade, a maioria dos reis de Israel, quando você lê a história dos reis, você vai ver que a maioria dos reis foram perversos, se desviaram dos caminhos do Senhor, fizeram coisas que não agradavam o coração de Deus. Mas Ezequias, ele foi um homem de Deus. Ele foi alguém que, quando assume o trono, ele decide arrancar ali daquele lugar toda a idolatria e derrubar e destruir os postes ídolos, as imagens de adoração a outros deuses. Ele faz uma limpeza, ele estabelece de novo o culto que havia sido interrompido naquele lugar. Um grande homem de Deus. E a Bíblia nos conta na história dos reis que Ezequias, ele, através do profeta Isaías, que leva uma mensagem para ele, diz: olha, você vai morrer, arruma a tua casa porque você vai morrer. E Ezequias, um homem de Deus, ele ora a Deus e ele pede, ele diz: Deus, não me deixa morrer, me dá mais um tempo de vida. E antes mesmo de Isaías ir embora, Deus fala com o profeta mais uma vez e diz: volta lá, e leva uma mensagem para Ezequias, diz a ele que eu estou dando mais 15 anos de vida. E é neste período destes 15 anos que Ezequias, ele vai ter um filho, e seu filho se chama Manassés. Provavelmente com 3 anos, dentro destes 15 anos que Deus havia dado a ele, ele tem um filho, Manassés, e quando o seu filho agora está com 12 anos de idade, Ezequias morre. Se cumpre a palavra de Deus dizendo que ele viveria por mais 15 anos.
E agora seu filho, Manassés, com 12 anos de idade, uma criança. Eu tenho uma filha de 12 anos de idade. Ela acha que ela é adulta, mas ela é criança. Eu, quando tinha 12 anos de idade, eu pensava que eu era adulto, mas hoje eu olho e penso, só uma criança. 12 anos de idade, Ezequias morre. Então, da maneira natural como acontecia de pai para filho, geralmente, a maioria das vezes, o filho assumia o trono no lugar do pai. E assim foi na casa de Ezequias. Quando ele morre, seu filho Manassés então assume o trono de uma nação. Imagina um menino de 12 anos de idade assumindo um trono. Imagina um menino de 12 anos de idade com responsabilidades de um rei. Imagina um menino de 12 anos de idade não apenas com responsabilidades, mas com autoridade. Para fazer, para mandar, para desmandar, para dar ordens. Imagina o perigo de colocar tanto poder, de colocar autoridade, de um cargo tão alto como este para uma criança, um garoto apenas de 12 anos de idade. O que acontece na história, nós lemos aqui, é que Manassés foi um dos piores reis da nação de Israel. Enquanto seu pai havia tirado, destruído os postes ídolos e restabelecido o culto ao Senhor e maneiras das pessoas adorarem a Deus, agora seu filho Manassés, quando assume o trono, ele anda no caminho contrário que seu pai andava. Na verdade, ele agora volta a fazer o que outros reis fizeram. Ele estabelece agora culto a tantos outros deuses, a Azerá, levanta postes ídolos. Um garoto perverso, um garoto que não andou nos caminhos do Senhor, um garoto que decidiu viver a sua vida longe de Deus. E Deus tinha promessas, na verdade, para a nação. Deus tinha promessas para o seu povo, mas Manassés leva o povo de Deus para longe, distante dos caminhos do Senhor. Ele era alguém que tinha influência, o rei, alguém que tinha poder, alguém que tinha autoridade, e com isso, com os seus atos, com suas atitudes e com as decisões que ele toma, ele leva então a nação de Israel para longe de Deus, para distante de Deus. Me chama a atenção, na verdade eu vejo, por mais que a história de Manassés seja uma história que a gente olha e pensa, meu Deus, mas que tragédia, porque no final da história a gente vai ver que Manassés ele vai se arrepender, mas a gente olha e diz assim, puxa, muito boa essa história, porque Deus está dizendo que independente do que você fez, Ele é um Deus bom que te perdoa, sim. Mas o que eu acho interessante, logo no começo, quando Manassés ele vai nascer, na verdade eu vejo a bondade de Deus aqui, porque Ezequias ele está no final de sua vida. Ezequias ele sabe, ele recebe uma palavra. Imagina Deus dizer para você, olha, prepara a tua casa, arruma a tua casa, que você tem 5 anos de vida, que você tem 10 anos de vida, que você tem 15 anos de vida. Eu acho que deve ser um misto de emoções, porque ao mesmo tempo que você está feliz por ter mais alguns anos, mas ao mesmo tempo muito triste, porque todo dia que passa é um dia menos de vida e você já sabe a data que você vai morrer. Que coisa terrível deve ser, mas eu vejo aqui a bondade de Deus, porque Ezequias, ele, depois de 3 anos que ele recebe essa palavra, Deus dá a ele a oportunidade de gerar, de ser pai. E aqui nós vemos um Deus que mesmo no meio de uma palavra difícil, mesmo no meio de dias difíceis, de alguma forma Ele fazendo algo para trazer uma alegria, trazer um consolo. E na verdade, quantas vezes é exatamente o que a gente experimenta nas nossas vidas. Às vezes estamos vivendo um momento difícil, às vezes a coisa é adversa, às vezes uma confusão, às vezes palavras contrárias àquilo que Deus um dia falou a nós e que entristece os nossos corações. Muitas vezes a nossa vida parece tão distante das promessas que Deus tem para nós, mas Deus é tão bom que mesmo muitas vezes nestes dias, nestes períodos difíceis que estamos vivendo, Deus sempre traz um renovo, Deus sempre de alguma forma traz um motivo para nos alegrarmos nele. É verdade ou não é? Agora, essa história aqui me chama muita atenção, porque Manassés, o ciclo natural realmente seria que ele assumiria o trono, ele seria rei daquela nação. O problema é que foi cedo demais.
O problema é que a responsabilidade foi maior do que a maturidade que uma criança de 12 anos teria para tocar uma nação, para reinar. E aqui, na verdade, fica um grande ensinamento e uma lição para as nossas vidas, porque de algo maravilhoso, de às vezes realmente um projeto de Deus até para as nossas vidas, se pisarmos antes da hora, se Deus nos entregar antes da hora, na verdade pode ser uma tragédia nas nossas vidas, por não termos maturidade, por não estarmos prontos para aquela posição, para aquele cargo, para aquele lugar que Deus tem preparado para as nossas vidas. Eu olho para essa história aqui, eu penso, puxa, poderia ter sido diferente. Talvez se Manassés assumisse o trono, tivesse assumido o trono quando ele tivesse 20 anos, mais maduro, 25 anos, tivesse tido talvez algumas experiências com Deus antes, talvez teria sido diferente, mas novo demais, precipitado demais, foi pego de surpresa, e a gente vai ver que as suas atitudes acabam trazendo destruição, as suas escolhas acabam trazendo muito sofrimento, não apenas para ele, mas para as pessoas que também moravam ali em Jerusalém, para o povo de Deus. Às vezes a gente ora tanto pedindo a Deus que Deus coloque nas nossas mãos aquilo que Ele tem para nós, é verdade ou não é? A gente ora tanto para Deus e pede: Deus, sabe, me coloca naquele lugar que o Senhor tem preparado para mim, me promove lá na empresa, sabe, me ajuda a realizar esse sonho, me ajuda a abrir a empresa que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor colocou no meu coração, e muitas vezes na ânsia de vivermos um projeto que é de Deus para as nossas vidas, desejamos muitas vezes tanto viver e queremos viver agora, porque o ser humano é assim, né? A gente quer as coisas rápidas. Se tem uma coisa que a gente não gosta de fazer é esperarmos, é verdade ou não é? Ninguém gosta de esperar. Casa para você ver que você vai aprender uma boa lição de esperar. Pelo menos os homens vão ter que aprender na marra a esperar. E não apenas esperar, a gente aprende a esperar e tem que esperar feliz ainda. Porque se esperar com cara feia, a coisa fica feia. Então espera feliz, aprende a esperar feliz. Vai fazer alguma coisa, vai dar uma volta, mexe no celular, vai ler um livro, espera tranquilo. Mas a verdade é que a gente não gosta muito de esperar. Nós queremos no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito. Esperar muitas vezes não é agradável. Mas o perigo de vivermos algo antes da hora, o perigo de termos uma responsabilidade, o perigo de termos uma autoridade, que o nosso caráter não está ainda forjado, preparado para aquela posição, para aquela autoridade, para aquela unção, para aquela posição. O perigo de estarmos num lugar como esse antes da hora. Eu sempre digo, já disse isso muitas vezes aqui, essa é uma das orações que regularmente faço a Deus e digo: Deus, não me permita ir aonde eu não esteja preparado, meu caráter não esteja forjado para estar lá, para assumir uma posição, para assumir um lugar de relevância, para ser voz na vida das pessoas. Não me permita ir, não me permita pisar, não entrega para mim se eu não estiver pronto para esse negócio, porque eu sei que se fizermos algo antes da hora, muitas vezes pode trazer destruição para as nossas vidas. Então esse menino, 12 anos, uma criança, assume o trono, responsável por uma nação toda, e não era qualquer nação, povo de Deus, escolhido com muitas promessas, mas o menino decide, ele faz uma escolha, e a escolha que ele faz é andar longe dos caminhos do Senhor. É triste porque ele teve um pai que foi um grande homem de Deus, e aqui fica uma lição para nós. Qual que é a lição também? Que, na verdade, nós respondemos pela nossa própria vida. Independente do que o meu pai foi, eu preciso ser também.
Nossa, meu pai é uma bênção. As pessoas gostam, né? Como se até pudessem tirar uma vantagem. Nossa, não, minha avó, rapaz, minha avó, ela era, sabe aquelas, mulher de oração, tá? Deixa eu te dizer uma coisa, ela pode ter sido uma mulher de oração. Se você não for uma pessoa de oração, você não vai viver as coisas que Deus tem preparado para a sua vida. Às vezes a gente quer colher por conta da vida dos outros. Não, meu pai, uma bênção, minha mãe, uma bênção. É claro que a gente colhe algumas coisas do que os pais plantaram, mas a responsabilidade que temos de também servirmos a Deus, de obedecermos a Deus, de fazermos escolhas certas na nossa vida, na nossa caminhada, de andarmos com Deus, de orarmos, de pagarmos um preço. Então esse garoto aqui, um pai abençoado, mas isso não significa que automaticamente ele teria uma vida abençoada. Por quê? Porque iria depender das escolhas dele, iria depender das decisões que um dia ele teria que tomar em sua vida. E assim é nas nossas vidas também. Você pode ter nascido e desde o ventre da sua mãe, os teus pais terem profetizado sobre a tua vida, assim como foi na minha casa. Desde muito pequeno, sempre meu pai e minha mãe sempre falaram para mim: você é uma bênção, você é um menino de Deus, você será uma bênção. Sempre profetizaram sobre a minha vida, e talvez esse seja você também. Você nasceu num lar onde os teus pais, você teve como exemplo um grande homem de Deus. A tua mãe, você teve exemplo como uma grande mulher de Deus, que oravam, que buscavam a Deus, que profetizaram sobre a tua vida, que te lembraram toda a tua infância das promessas de Deus. Mas a verdade é que se você não tomar a tua decisão de andar com Deus, se você não fizer a tua escolha todos os dias de servir a Deus, independente do legado dos seus pais, independente daquilo que eles declararam sobre a tua vida, se as tuas escolhas não forem corretas diante de Deus, você não vai viver aquelas promessas, aquelas palavras que foram liberadas sobre a tua vida. Então, na verdade, uma questão de escolha. A gente vê na vida desse menino aqui que tinha tudo para dar certo, dando errado. Por quê? Porque ele mesmo escolheu, ele mesmo tomou suas decisões. Agora já não tinha mais seu pai por perto, e ele decide: bom, eu não quero servir a Deus, eu não quero andar com Deus, eu não quero cultuar, eu quero adorar outros deuses, eu quero levantar ídolos neste lugar. E Deus nos deixa fazer aquilo que nós queremos fazer. Deus não nos obriga a nada. Você está aqui hoje à noite porque você quer estar aqui. Não é porque Deus foi lá na tua casa, pegou na tua vai para a igreja, seu filho rebelde. Deus não faz isso com ninguém. O pai e a mãe às vezes até faz, mas Deus não faz. Você serve a Deus porque você quer. Você ora porque você quer. Você vem à casa do Senhor, você vem à igreja, você busca a Deus, você abre a tua Bíblia, você lê a palavra porque você quer. Deus não te obriga a fazer nada. E a gente vê na vida desse menino aqui, ele tem duas escolhas dele, como todos nós temos, mas não escolheu bem, não andou nos caminhos do Senhor. E por não andar nos caminhos do Senhor, ele atrai dor e sofrimento para a sua vida. Isso é algo que nós não podemos nunca nos esquecermos. O que você faz, o que você planta, você escolhe. É verdade ou não é? Você escolhe, você decide o que você vai plantar, o que você vai fazer. Certo, você escolhe. Mas tem uma coisa que você não escolhe: a semeadura. Você não escolhe. Você escolhe as suas decisões, você faz as escolhas. Vou fazer isso, não vou. Vou servir a Deus, não vou. Agora, o resultado disso, as consequências, você não escolhe. É por isso que nós temos que pensar muito bem nas nossas escolhas, nas nossas decisões, como temos vivido a nossa vida diante de Deus. Esse menino toma decisões erradas, faz escolhas erradas, e por conta disso ele atrai destruição, sofrimento, dor, não apenas para si, mas para o povo também, já que ele era o líder do povo. Olha o que diz em 2 Reis, no capítulo 20, dos versículos 10 a 16, diz assim:
Então o Senhor falou por meio de seus servos, os profetas, dizendo: Deus é tão bom, que mesmo o menino sendo perverso, fazendo tudo errado, Deus ainda mandando profeta, Deus ainda mandando gente para falar, alertar, dizer: olha, conserta o caminho, arruma as coisas, muda o caminho, toma decisões diferentes. É o que está acontecendo aqui. Olha, visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior do que os amorreus fizeram antes dele, e também levou Judá a pecar com ídolos dele, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que eu trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito dela ficará com os ouvidos tinindo. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, limpando e virando-o de boca para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos dos seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porque fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que os pais deles saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo ao outro, sem falar do seu pecado com que levou Judá a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. E aqui por conta das escolhas, e aqui por conta das decisões, pela maneira que aquele menino, garoto, decidiu viver a sua vida, então Deus agora usa a vida de um profeta para levar uma mensagem a Manassés e aquele povo, dizendo: por conta das escolhas de vocês, porque vocês desagradaram a Deus, vai vir juízo, vai vir dor, vai vir sofrimento sobre a vida de vocês. O que me chama a atenção aqui, Deus, quando está levando essa mensagem, no versículo 14, Ele diz assim: abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos dos seus inimigos. Essa é a notícia mais triste que um ser humano pode receber. É Deus olhando para mim e para você e dizendo: eu abro mão de você, eu entrego você nas mãos do inimigo, não porque eu quero, mas por conta das tuas escolhas. Que notícia triste. Aqui nós estamos falando do povo escolhido, do povo que tinha promessas atrás de promessas de Deus sobre a vida deles, de viverem bênçãos, de serem felizes, de conquistarem, de avançarem, mas por conta das escolhas e decisões, agora Deus olha para eles e diz: olha, eu estou abrindo mão de vocês, eu estou abandonando vocês, por conta das escolhas que vocês tiveram. O pior castigo que eu e você podemos sofrer não é perdermos coisas, porque coisas se recupera. Não é perdermos pessoas, porque pessoas Deus manda de novo. O pior castigo para o ser humano é perdermos a presença de Deus. E por Deus não estar mais ali no meio do povo, e pela mão de Deus não estar sobre a vida mais de Manassés, então agora, se Deus não está no meio, se Deus não está com suas mãos estendidas, guardando, livrando, então agora o inimigo, ele pode avançar, agora o inimigo pode trazer destruição, agora o inimigo pode trazer sofrimento, pode trazer dor, pode trazer confusão, e é exatamente isso que vai acontecer aqui na história de Manassés. As nossas escolhas, nós precisamos saber disso, que as nossas escolhas podem arrancar de nós as promessas que Deus tem para as nossas vidas. O diabo não pode arrancar de você. Agora você, com o que você faz, pode afastar as promessas e aquilo que Deus tem para a tua vida. E é o que a gente vê acontecendo aqui. Olha o que diz no versículo 7, versículo 8. Também pegou a imagem de escultura da deusa Zerá que ele tinha feito, colocou no templo a respeito do qual o Senhor tinha dito: seu filho Davi e Salomão, neste templo em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Olha aqui Deus dizendo: olha, o meu nome vai estar aqui para... Essa era uma promessa de Deus. Eu vou colocar meu nome para sempre, eu vou estar para sempre no meio de vocês. O que aconteceu para Deus não estar mais ali no meio daquele povo? Não era vontade de Deus. Tem muitas pessoas que sofrem tantas coisas e não era vontade de Deus. Não é o que Deus tinha preparado.
não estava dentro dos planos que Deus traçou para a minha vida, para a sua vida, muitas vezes, mas muitas vezes com as nossas escolhas e decisões nós afastamos a presença de Deus, nós afastamos os planos e os projetos que Deus tinha para as nossas vidas. Deus alerta, Deus manda profeta, Deus manda gente falar. Às vezes a gente pensa que é diferente dos dias de hoje, mas na verdade é a mesma coisa que está acontecendo aqui nessa noite. Era o que Deus fazia naquele tempo, levantava um profeta, uma voz, uma boca para falar para o povo, para exortar, para falar: olha, está errando, muda atitude, conserta. É a mesma coisa que acontece em um lugar como esse. É o pastor abrindo a Bíblia e lendo um texto dizendo: olha o que eles fizeram, então mude de atitude, mude as tuas escolhas, mude as tuas decisões, faça diferente, não afaste a presença de Deus. Mas olha que coisa triste, no versículo 9 diz assim: os profetas falando, trazendo palavras de exortação, mas no versículo 9 diz assim: eles, porém, não ouviram. Não ouviram, taparam os seus ouvidos, endureceram o coração. Quando você ouve e o que você ouve já não causa mais nada na tua vida, quando você ouve uma palavra de exortação, de correção, e aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro ouvido, é o que está acontecendo aqui. Deus usando a vida de pessoas para alertar o povo, para falar com Manassés, para trazer instrução, mas o texto nos diz: eles não ouviram. Deus sempre está falando, Deus sempre está falando. Deus às vezes fala de maneiras que a gente nem pode imaginar. Deus usa a vida de ímpios para falar com a gente às vezes. Deus pode usar um animal, Deus usou na Bíblia até animal para falar. Deus pode falar de diversas formas, mas quantas vezes não tapamos os ouvidos para aquilo que Deus tem falado conosco? E geralmente isso acontece, sabe por quê? Porque a verdade é que muitas vezes o que nós queremos fazer é o que nós queremos fazer. Então quando Deus muitas vezes fala algo conosco e traz uma palavra: olha, não vá por este caminho, não faça isso, não tome essa decisão, não faça diferente. Mas o problema é que muitas vezes é exatamente aquilo que nós queremos fazer. E a gente quer tanto fazer, mas sabe o que é, pastor? Eu estou sentindo em fazer isso, estou com vontade, estou com desejo de fazer. E por querermos fazer, muitas vezes nós calamos a voz de Deus. Eu preciso saber de algo: Deus sempre tem o melhor para a minha vida. Deus sempre tem o melhor para a tua vida. Se Deus está dizendo para você não é porque Ele está com raiva de você, é porque Ele te ama tanto. Ele está no passado, no presente e no futuro. Ele está vendo lá na frente. Nós não temos essa capacidade, a gente enxerga só o presente hoje, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele está vendo lá na frente, Ele está vendo que vai ser uma tragédia, Ele está vendo que vai trazer problema, Ele está vendo que vai trazer muito sofrimento, e Ele está te alertando, dizendo: não vai por esse caminho, não toma essa decisão. Mas quantas vezes, por conta do que nós queremos, a gente cala a voz de Deus e diz: não, isso aqui não é de Deus não, eu tenho o meu projeto, eu tenho a minha vontade, eu vou fazer do meu jeito, e deixamos de ouvir a voz de Deus. E é o que está acontecendo aqui, Deus falando, e o texto nos diz: mas eles não ouviram. Sempre quando calamos a voz de Deus, sofremos nas nossas vidas, porque provavelmente a gente vai tomar decisões erradas, a gente vai trilhar caminhos que não eram os caminhos que Deus tinha preparado para as nossas vidas, e trazemos sofrimento, confusão, dor, tristezas, que não era a princípio a vontade de Deus para as nossas vidas. Não depende apenas de Deus. Deus quer te abençoar? Quer. Deus tem promessas para a tua vida? Tem. É só você ler a Bíblia, você vai encontrar inúmeras promessas de Deus para a tua vida. Mas isso não basta. Não basta Deus ser bom, ser maravilhoso, ter promessas, ter planos para a tua vida, se você não ouvir a voz dEle e seguir a vontade que Ele tem para a sua vida. Agora, sempre que
a gente decide fazer do nosso jeito, a gente decide deixar de lado o que Deus tem para as nossas vidas, dá errado. Olha o que acontece. Segundo Crônicas, no capítulo 33, aqui também contando a história de Manassés, nos versículos 10 e 11, olha o que diz: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Esse menino que tinha um pai de Deus, esse menino que tinha promessas sobre sua vida, agora é pego, preso, colocam ganchos no seu nariz, ele é arrastado, ele é levado para a Babilônia. Que tragédia! Quantas pessoas, na verdade, a gente vê exatamente isso acontecendo na vida delas. Você olha aquela pessoa e você diz: puxa, olha que triste, olha que final triste. Deus tinha grandes coisas. Eu já tive experiências assim, eu já tive amigos. Eu tive um amigo e ele era um grande homem de Deus, e a certeza que todo mundo que rodeava ele nós sempre tivemos essa certeza: é um grande homem de Deus, Deus vai usar para fazer coisas incríveis. Tinha promessas de Deus, recebeu palavras, pessoas profetizaram sobre a vida, mas as escolhas no percurso, no caminho, levaram para tão distante, tão longe de Deus. Os anos passaram, e se você olhar para a vida dessa pessoa, você consegue entender e ver que é exatamente o que está acontecendo aqui na vida desse garoto. Um menino que tinha tudo para ser um bom rei, porque teve um bom exemplo, mas decidiu não andar com Deus e agora é envergonhado, agora está sofrendo, agora está longe dos planos, dos sonhos, do que Deus tinha para a sua vida. Então, na verdade, essa história fala muito sobre como as nossas decisões, como as nossas escolhas determinam como nós vamos viver as nossas vidas. O que você está vivendo hoje é fruto, é resultado de algumas ou de muitas escolhas que você já fez, que você já tomou. Agora, o que você faz hoje, o que você planta hoje, no futuro você vai colher o que você fez, as suas decisões. Fala muito sobre isso, sobre escolhas, como afetam, como mudam o destino, o roteiro nas nossas vidas. Mas fala também sobre um Deus tão grande, um Deus tão misericordioso, um Deus tão bondoso. Porque o que a Bíblia vai nos contar é que este não foi o fim de Manassés. Na verdade, ele foi um rei muito mau, e se fosse pelo lado humano, ele merecia era morrer lá como escravo mesmo no cativeiro. Mas Deus é tão bom, que Deus dá àquele garoto uma nova oportunidade. Segundo Crônicas, no capítulo 33, versículos 12 e 13, aqui é Manassés falando sobre ele. Olha o que diz: ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. É por isso que a Bíblia vai nos dizer que quando nós ensinamos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, eles jamais vão se desviar. É isso aqui. Por algum momento ele andou longe, andou distante, mas na angústia, no dia difícil, o texto nos diz que ele se lembra do Deus de seus pais. E quando ele se lembra do Deus de seus pais, então ele começa a reconhecer seus erros.
Ele começa a reconhecer: puxa, foi diferente na minha casa, foi diferente na vida dos meus pais. Olha as minhas decisões, olha as minhas escolhas me trouxeram até aqui. Deus me perdoa por isso. Será que existe ainda uma chance do Senhor para mim? E Deus é tão bom que Ele sempre está de braços abertos para receber aquele que está arrependido. Versículo 13 diz assim: orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável para com ele. Olha que coisa maravilhosa. E se você fosse Deus nessa história? Talvez você ia falar: o problema é teu, Manassés. Você foi um rei muito mau, você derramou muito sangue. Na história do povo de Deus, isso não está na Bíblia, mas quando você vai ler a história, acredita-se que Manassés foi quem matou o profeta Isaías. Grande homem de Deus. Se eu fosse Deus, se você fosse Deus, a gente talvez olharia e falasse: você não tem perdão não. Você não tem como reconciliar. Você matou profetas, você matou gente de Deus, você derramou sangue, você fez coisas abomináveis. Não existe perdão, não existe restauração para a tua vida. Mas o texto nos diz: e o Senhor se tornou favorável para com ele, inclinou os seus ouvidos para ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Essa história também nos ensina sobre um Deus tão bom, que independente de como nós começamos, se nós entregarmos os nossos caminhos a Ele, se nós nos arrependermos dos maus caminhos, o nosso fim pode ser diferente do nosso começo. Ele é tão misericordioso, Ele é tão bom, que mesmo com tudo que fizemos, chegamos aqui, talvez a tua oração, talvez a minha oração, quantas vezes não é: Deus, olha, eu sei que eu não sou merecedor, e não somos mesmo, por conta dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, não somos merecedores, mas Deus é tão bom que Ele não resiste a um coração quebrantado, um coração que se humilha em sua presença e reconhece: olha Deus, eu realmente errei, eu realmente falhei, Deus, eu realmente tomei decisões na minha vida que me trouxeram até aqui, e hoje a minha vida está quebrado, eu preciso do Senhor. Senhor, vem, resgata, me livra, me salve. E quando nós fazemos isso, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Ele inclina seus ouvidos e nos favorece. E o texto, olha o que diz: que Deus não apenas perdoou, já seria bom demais, não é verdade? Se Manassés estivesse lá na Babilônia, ali agora amarrado, escravo, preso, se ele fosse apenas perdoado por Deus e morresse ali, já estava bom demais. Mas Deus é tão bom que Ele faz além, muito além do que nós merecemos. Ele, além de dizer: eu estou te ouvindo, eu estou com você, Ele restitui. Ele pega Manassés da Babilônia, que havia sido levado cativo, Ele restabelece o reino daquele garoto, porque aquele garoto decidiu servir a Deus agora, decidiu se arrepender, reconhecer os seus erros, suas falhas, seus pecados. Quando nós fazemos isso, Deus não apenas nos perdoa, mas Ele também restitui aquilo que foi roubado e foi tirado de nós. Uma das coisas mais tristes é quando uma pessoa que já serviu a Deus e deixa de servir a Deus e percebe como a sua vida foi ladeira abaixo, como chegou num momento que você olha para trás e você diz: caramba, olha aonde cheguei, olha como está a minha vida agora. E geralmente quando nós estamos nestes momentos, o que o diabo vai nos dizer é: olha, agora esquece, agora você vai ficar aí, agora a tua vida vai ficar quebrada mesmo, afinal você está colhendo o que você plantou.
agora você vai viver nessa tua depressão aí pro resto da vida mesmo por conta das tuas escolhas, por conta das tuas decisões. É isso mesmo, agora é isso que tem para a tua vida. Agora você vai viver aí nesse mar de tristeza, nessa angústia, nessa depressão. Agora, quando eu e você nos arrependemos das nossas escolhas erradas e dos maus caminhos, Deus não apenas nos perdoa, mas Ele nos diz: olha, eu vou te tirar desse lugar de dor, eu vou tirar você desse lugar de sofrimento, eu vou restabelecer, eu vou devolver a você aquilo que foi perdido, aquilo que foi roubado. Essa palavra é para você nessa noite. Como que nós sabemos que esse jovem agora, Manassés ele reinou durante 55 anos, então ele morreu com 67 anos, não sei a idade que exatamente isso aconteceu, seu arrependimento, mas a gente vê evidências de que ele se arrependeu, porque arrependimento não é palavras bonitas. Arrependimento nos leva a mudarmos, porque eu estou arrependido, eu fazia determinada coisa, mas eu me arrependi, então já que me arrependi, o que acontece? Eu não faço mais. Se você continua fazendo, é porque você não se arrependeu. Talvez você sinta remorso, envergonhado, constrangido pelo que você fez, mas você não se arrependeu de verdade. Quando você se arrepende, você não quer voltar para aquele lugar. E a gente vê, olha as atitudes de Manassés, 2 Crônicas 33, 15 e 16, diz assim: tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, bem como todos os altares que havia construído no monte, na casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ação de graças, e ordenou a Judá que servisse o Senhor, Deus de Israel. Isso é arrependimento. Ou seja, Deus deu uma chance a ele, restabelece o reino. Ele está agora lá em Jerusalém, e agora ele muda as atitudes, ele muda as escolhas. O que ele fazia antes, agora ele já não faz mais. Antes adorava tantos outros deuses, mas agora ele estabelece o culto novamente. Por quê? Porque ele havia se arrependido, ele recebe perdão de Deus, e agora ele muda de atitude. Deus é tão generoso que quando isso acontece, Ele muda a nossa história. Olha o final. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 20, diz assim: Manassés morreu e foi sepultado na sua própria casa, e Amon seu filho reinou em seu lugar. Isso aqui está dizendo que ele foi honrado. Ele não morreu da maneira que viveu. Ele agora morre em casa, com sua família, com o seu filho ali presente, que agora vai assumir o trono e está em seu lugar. Isso nos traz um ensinamento poderoso, que pode ser diferente. Pode ser diferente. A nossa história, ela não precisa terminar como ela começou. Com Deus pode ser diferente. Deus pode fazer nas nossas vidas assim como Ele fez também na vida de Manassés. Às vezes a gente pensa que as chances de Deus acabaram para nós. Às vezes a gente chega a pensar que, puxa, eu acho que agora o que me resta é viver assim mesmo, de uma maneira medíocre e sabe, apenas sobreviver, não mais viver, porque por conta das minhas escolhas, decisões, atitudes, sabe, eu cheguei neste lugar e daqui com certeza não vou sair. Não, isso não é verdade. O teu final pode ser diferente. Deus pode mudar da tua vida, pode mudar da tua história, pode mudar da tua família. Você pode terminar bem, diferente de como você começou ou até mesmo viveu toda a sua vida. Se você se arrepender, se você voltar o teu coração para Deus, independente de como você chegou até aqui, daqui para frente e o teu fim pode ser tão diferente. Lá nos evangelhos, acho que no Sermão do Monte ali, fala que dois homens foram para a sinagoga e um deles orava e dizia: Deus,
graças te dou e te agradeço porque não sou como aquele ali, pecador imundo. Enquanto o outro que estava lá no fundo, sem coragem até de levantar sua voz, se sentindo indigno e sujo realmente, e quieto, baixo ali no seu canto, ele ora e diz: tenha misericórdia da minha vida, Senhor, sabe, eu sou um pobre pecador, eu não mereço nada, mas tem misericórdia da minha vida, me lava, me salva, me dá uma nova história, me dá um futuro, eu não quero terminar como eu comecei. E Jesus diz, e o texto ali nos diz o seguinte: e aquele homem com o seu coração quebrantado, ele volta para sua casa redimido, salvo. Por quê? Porque Deus não rejeita um coração contrito, um coração que se arrepende, que se humilha na sua presença. Quantas histórias na verdade nós vemos na Bíblia. O próprio filho pródigo, a história do filho pródigo nos fala sobre isso, sobre um filho que fugiu, que tomou decisões erradas em sua vida, e que volta pensando: não sou digno de nada, me deixa apenas ser como um dos seus funcionários, ele disse para o pai. Mas o pai o recebe com uma festa. O pai coloca roupas, vestes novas, coloca um anel em seu dedo, sandálias nos pés, manda matar o melhor animal, faz festa para o filho que estava longe e voltou. O que eu acho lindo nessa história, até do filho pródigo, quando diz que olhando para o céu e para o alto, ele caiu em si. Ele teve aquele momento onde ele se arrepende, ele tem clareza, ele tem um discernimento: eu errei, eu preciso acertar. E ele decide acertar. E o que é acertar? É voltar. Ele volta, e quando ele volta, papai está de braços abertos para receber, e não apenas recebê-lo, mas dar a ele de volta tudo aquilo que ele havia perdido. Agora a casa era dele, agora a festa era para ele. Deus faz o mesmo comigo e Deus faz o mesmo com você. Essa palavra para você nessa noite é para que você nunca se esqueça disso, que independente de como você chegou aqui, independente das tuas escolhas tão erradas, todos nós fizemos escolhas erradas, tomamos decisões que nos afastaram de Deus, todos nós. Mas essa história nos lembra que é possível voltarmos, e não apenas voltarmos. Quando voltamos, quando nos arrependemos, Deus nos aceita, Deus nos perdoa e dá a nós um destino, e o nosso fim é diferente do nosso começo. O título da mensagem dessa noite é: ainda dá tempo. Ainda está em tempo. Você está vivo? Você está aqui? Você está respirando? Ah, Gui, mas eu já estou com 60 anos. Ainda dá tempo. O final pode ser diferente. Deus pode te surpreender nos próximos 10, 15 anos da sua vida. Ah, Gui, mas já estou com 70. Você já parou para imaginar o que Deus pode fazer em 10 anos na tua vida? Ele pode acelerar as coisas, Ele pode fazer milagres e coisas extraordinárias, e você viver o que você pensou que não seria possível mais viver. Então decida hoje entregar os teus caminhos ao Senhor. Decida hoje, se você fez escolhas que você sabe que não agradam o coração de Deus. Hoje é dia de se arrepender, hoje é dia de dizer perdão, hoje é dia de rasgar o teu coração na presença de Deus, hoje é dia de decidir mudar de vida. E Deus te recebe de braços abertos, te dá um destino e restitui aquilo que foi tirado, em nome de Jesus.